Oi, eu queria começar o vídeo de hoje agradecendo a todos vocês que me ajudaram a descobrir o nome daquela planta, né, aquele cacto suculento, que no caso é uma Wernia. Se não fosse vocês eu jamais saberia disso. E principalmente que é uma Wernia schneideriana, né, que me foi dito, depois eu procurei realmente está lá igualzinha a minha. Vocês são ótimos, tá? Todo mundo, vocês sabem muito mais de suculentas do que eu, né? O que é maravilha. A única suculenta que eu entendo alguma coisa ainda é rosa do deserto. As outras são quase seres alienígenas para mim. Então, muito obrigado por terem me ajudado com ela, tá bom? A segunda coisa, eu queria pedir desculpas para uma das pessoas que é inscrita no canal. Eu acredito que o nome dela é Milene, porque ela fez uma pergunta em um dos posts, né, em um dos vídeos, e dizendo que tinha se confundido, não estava entendendo que eu falava sobre a casca de ovos. E o que aconteceu? Porque me parece que em um dos posts eu falei que eram 3 colheres de sopa por quilo. E em outro post depois eu falei que eram 10 gramas por quilo, alguma coisa assim. E eu respondi a ela dizendo que talvez eu tenha falado por litro, no caso das 3 colheres de sopa, e não por quilo, porque normalmente um litro, né, um vaso desse de 1 litro, ele tem mais do que 1 quilo de substrato. Normalmente tem mais do que isso. Mas, então, e eu acabei respondendo para ela, né, dizendo, olha, as quantidades são essas. Mas eu acredito que eu errei a quantidade que eu coloquei para ela. Se eu não me engano, eu coloquei para ela 2 gramas ou foram 4 gramas. Então, esse número está errado, tá bom? Eu já vou aproveitar para corrigir. Eu ia corrigir para você diretamente lá nos comentários, mas só que o sistema do YouTube mudou e eu acabei não conseguindo achar o seu comentário. Porque antes era eu respondi na lista, então não sabia em qual vídeo você tinha feito a pergunta, então acabei não encontrando a resposta. Mas fica aqui já o meu pedido de desculpas e eu vou explicar exatamente a quantidade que você deve utilizar aqui hoje da casca de ovos sem erros, tá bom? Primeiramente também, mais uma coisa, né? Eu queria, na verdade, mostrar para vocês a planta do tutorial da floração. Ela já está aqui, já floriu, né? Ela abriu, acho que tem uns 2 dias que a flor dela abriu e ela está naquele vaso que muita gente fala, esse vaso é muito pequeno, mas realmente eu sempre costumo colocar em vasos pequenos e trocar depois com o tempo, né? Daqui a alguns meses eu vou e troco. E ela também já está com mais botões aqui. Não sei se dá para vocês verem, mas ela já tem outros botões aqui. Então a correção, né, o espaço novo dela, a correção realmente deu certo e ela se adaptou muito bem. E vai ser a primeira vez que vocês veem, deixa eu afastar aqui, vocês veem todas elas juntas de novo. São as nossas 4 plantas do tutorial, vejam como elas estão hoje. Tem essas 3 aqui e a outra, ela tá tão grande que eu vou trocar ela de vaso de novo. Deixa eu pegar aqui, eu já tirei ela do vaso, vejam como ela está. Essa é aquela outra, né, que foi a primeira a aparecer botões, os botões caíam. Vocês podem ver que ela tá enorme e pesada. Ela tá aqui porque eu vou trocar ela de vaso daqui a pouco. Porque com a chuva e com o calor, o caudex dela estão crescendo muito. Eu tenho outra aqui do tutorial que ela rasgou completamente o vaso. Tá vendo? Ela engrossou tanto que ela abriu o vaso, então ela vai para um vaso maior também hoje. Essa aqui também já está ficando com o vaso torto, já estou precisando trocar. Acontece, né? Quer dizer que as plantas estão saudáveis, estão bem, quem sou eu para reclamar disso? Mas não é sobre isso que a gente vai falar, eu vim falar aqui sobre pH do solo. Vou explicar de forma bem simples para vocês entenderem qual é o grande problema de se ter um solo ácido, quais são as características que a planta demonstra, né? Quais são os possíveis problemas que a planta demonstra quando ela tem essa questão da acidez. E como você sabe se seu solo está ácido? Tem algumas características. Normalmente as raízes capilares não crescem bem, a planta praticamente não tem capilares. Na hora que você tira a planta do vaso, ela praticamente não tem capilares. E as raízes mais grossas, as raízes de sustentação, normalmente elas estão tortas e mal formadas. Isso é uma forma de você perceber que o seu solo está muito ácido. Outra questão que também vai vir da falta do cálcio, né? Sua planta vai apresentar na ponta dela as folhas novas vão começar a nascer tortas, que é uma característica bem óbvia da falta de cálcio no solo. E isso talvez
tenha também relação com a acidez do solo, já que não há cálcio suficiente para a planta, é possível que não tenha cálcio suficiente também para manter o solo com o pH correto. Em poucas palavras, o pH ele é uma escala que vai de 0 até 14, sendo 7 o número central. Todos os números de pH, ou seja, toda vez que você faz uma análise de solo e o pH dá abaixo de 7, o solo é considerado ácido. Toda vez que o pH dá acima de 7, o solo é considerado alcalino. Agora que você entendeu esse conceito, vamos ver agora o solo como se ele fosse um ímã, tá? Porque você vai entender porque as duas histórias vão se cruzar. O solo ele também possui carga positiva e carga negativa, um lado positivo e um lado negativo. E os nutrientes que a planta precisa, alguns são positivos, como no caso do ferro e do cobre, e outros são negativos, como no caso do molibdênio. Agora vamos juntar as duas coisas. Quando o pH está 7, que é o pH neutro, o solo possui a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Isso eu estou falando de uma coisa básica, tá? Existem outros fatores que podem influenciar, mas isso aqui é só uma coisa de uma forma simples. Quando ele está equilibrado, quer dizer que ele possui essa mesma quantidade de carga. Então os elementos vão conseguir se agregar ao solo de forma equilibrada para a planta. Quando o solo fica muito ácido, essa carga elétrica, ou seja, essa capacidade positiva e negativa, ela começa a pender para um dos lados. Quando ele fica ácido, ela começa a pender para o lado positivo. Isso é um processo natural. Falando de uma forma resumida e excluindo outros elementos, a água é o maior fator que influencia no pH do solo, porque é um processo natural. Quando a planta retira o nutriente do solo, o hidrogênio que tem na água acaba substituindo aquele espaço que ficou vazio, digamos assim. E é um processo natural. A decomposição dos materiais orgânicos também acidifica o solo, a própria fertilização, no momento que cada elemento é retirado do solo e não é reposto, ele também acidifica o solo. Então é um processo natural. Tanto é comum que solos onde há muita incidência de chuvas, ou solos que são irrigados com muita frequência, eles são mais ácidos do que locais onde o solo não é tão irrigado assim. Dando um exemplo aqui, por exemplo, o solo do sertão e o solo do semiárido, eles são solos menos ácidos do que o solo do litoral, porque eles sofrem menos com a questão da chuva, do intemperismo. E isso influencia na capacidade deles de manter os nutrientes lá. Ou seja, a gente quando coloca a nossa planta no vaso, que a gente rega ou que chove, naturalmente aquele solo vai ficando ácido. Como é que a gente corrige isso? No Brasil, existe uma escala de pH de todos os solos que vai entre 4 e 9. Vai de 4, 5, 6, 7, 8, 9. É todo o solo brasileiro, todos os solos brasileiros, segundo a Embrapa, estão entre esses dois números. O caso do solo da Rosa do Deserto. E eu estou falando isso baseado em características, tá? Eu não fiz nenhuma análise específica, eu estou falando do solo que eu utilizo, o tipo de substrato que eu utilizo e baseando isso em características do próprio solo que eu estou utilizando. É um solo arenoso, que naturalmente é mais ácido, mas é um solo com pouca argila e um solo com matéria orgânica em decomposição, que também torna o solo com o passar do tempo mais ácido. Se você levar em consideração a quantidade de regas, que no meu caso, por exemplo, são regas diárias, às vezes até 2 regas por dia, isso naturalmente torna o solo que eu utilizo, o substrato que eu utilizo, mais ácido. E o que acontece? A cada 2 meses, cada 60 dias, eu faço uma correção, usando casca de ovos, às vezes eu uso calcário, casca de ovos com mais frequência do que outros. E o que acontece? Como a casca de ovos ela é formada por carbonato de cálcio, na hora que ela entra em contato com esse hidrogênio que está tornando o solo mais ácido, ele transforma esse hidrogênio, ele se une a esse hidrogênio e transforma em outras substâncias, como por exemplo a água. E isso diminui a acidez do solo e eleva um pouco o pH. Qual o pH ideal para a planta? Você pode imaginar, o pH ideal é 7. Na verdade, o pH ideal gira entre
6,3 e 6,5. Por quê? Porque alguns elementos eles são absorvidos mais facilmente quando o solo está ácido, enquanto outros são absorvidos com mais facilidade quando o solo é alcalino. O problema é que se o solo ficar muito ácido, alguns elementos se tornam tóxicos, por exemplo, o alumínio, tá? Que também é uma coisa que você não vai conseguir escapar, porque o alumínio é o elemento mais comum da crosta terrestre, cobrindo, se eu não me engano, 20% da crosta terrestre. Então não tem como você escapar do alumínio. Independente do tipo de solo que você utiliza, ele vai estar lá. E outros problemas, por exemplo, também quando o solo está muito ácido, diminui a capacidade da planta absorver o ferro, porque o ferro começa a oxidar com muita facilidade e isso também é um problema. Já outros elementos preferem um solo mais alcalino. Então, para você conseguir o equilíbrio, descobriu-se que 6,3 e 6,5, nessa escala, é o momento em que todos os nutrientes que a planta precisa estão em um nível aceitável. E a planta consegue absorver com facilidade. Como eu disse, esse aqui é um solo que é arenoso, sofre bastante com intemperismo e eu acredito que ele gira em torno de 4,9. Qual a quantidade de casca de ovos, né, de farinha de casca de ovos você tem que utilizar para poder corrigir cada quilo disso aqui? Que foi justamente onde eu errei na hora que eu fui falar para a Milena. Nos experimentos que eu li, nas escalas que eu li, eles faziam experimentos com 2, 4, 6 e 8 toneladas por hectare. Tá? E eu, se eu não me engano, na hora que eu falei para ela, eu falei 2 ou 4 gramas, e não é assim. Você convertendo, né, essa quantidade de toneladas por hectare, você vai ter 4, 8, 12 e 16 gramas por quilo, tá bom? De substrato. Ou seja, as melhores faixas que foram encontradas do uso de farinha de casca de ovos foi entre 2 toneladas e 4 toneladas, ou seja, entre 4 gramas por quilo e 8 gramas por quilo. Se você fizer bem fininho, se você conseguir fazer um pó muito fino de farinha de ossos, você pode usar aproximadamente 4, 5 gramas por quilo. Tá? Se você deixar mais grosseiro, você tem que botar 8, talvez até 10 gramas por quilo, porque essa questão da granulometria, né, essa questão de quão fino está o pó, ela influencia muito na capacidade da casca de ovos conseguir diminuir a acidez do solo. Então vamos lá, eu pesei, né, 8 gramas de farinha de casca de ovos, para poder dar para vocês uma medida bem certinha. E dá aproximadamente uma colher de sopa rasa, tá? Dá uma colher de sopa rasa para cada quilo. No caso aqui tem mais de 1 quilo, tá? Tem uns 3,5 kg mais ou menos. E você vai utilizar, como eu falei, essa quantidade para cada quilo. Nos estudos que eu li, eu vou deixar disponíveis aqui os links para vocês, isso conseguia levar um solo de 4,9, entre 4,9 e 5,4 para 6,7 e 6,8. Mas como isso é feito aos poucos, no decorrer do tempo de uma semana, 15 dias, ou seja, esse pH, o pH está por volta de 5. Então ele vai subindo aos poucos no decorrer de uma semana, 15 dias, até chegar no pico por volta dos 45, 50 dias. E depois ele começa a cair de novo. Então você elevar um pouco para 6,8, quase 7, não tem problema, porque depois, antes de você fazer a próxima aplicação, ele começa a cair. Isso aqui eu estou falando para você fazer na primeira, quando você vai colocar o solo, disponibilizar o solo, que é o que eu estou fazendo aqui. Para a planta, a primeira vez que você vai aplicar, você usa justamente essa quantidade. Quando você vai fazer isso para manutenção do solo, para manutenção da planta no vaso, você só usa metade. Ou seja, entre 2 e 4 gramas por quilo. Porque você tem que levar em consideração que parte do substrato da matéria orgânica se decompôs e diminuiu a quantidade
de substrato no vaso, tem a questão da planta, que ela cresce e ocupa mais espaço também, também muda essa questão do peso do substrato. Então você vai colocar esse substrato só para fazer pequenas correções, porque ele já vai estar próximo desse 6,3, 6,5. Então na primeira você utiliza entre 4 e 8 gramas. Eu estou utilizando 8 gramas para esse tipo de solo que eu tenho aqui, por quilo. E depois na manutenção você só usa metade, você usa entre 2, 4 gramas, um pouquinho mais. Se a granulometria for maior, ou seja, se os pedaços que você conseguir forem maiores, você vai utilizar um pouco mais de peso por quilo, né? Mais ou menos 9, 10 gramas. Depois que você colocar, você deve agregar bem, tá bom? Misturar muito, muito bem. Só quero deixar uma coisa clara para vocês. Essa quantidade que eu estou falando, ela é baseada nas pesquisas que eu vi, né? Nas teses que eu vi. Porque para você saber exatamente a quantidade de cálcio, né, de calcário que você tem que aplicar na sua planta, no seu substrato, você tem que saber quanto é o pH atual, qual o pH que você quer atingir, você tem que saber a capacidade de troca catiônica, ou seja, a CTC do solo, porque isso só é conseguido através de laboratório, porque ele tem que calcular a quantidade de cálcio que tem, a quantidade de magnésio, de alumínio e de hidrogênio, ele faz uma conta para poder saber a capacidade de troca catiônica que o seu solo tem e joga isso em uma fórmula para poder te dar a quantidade exata. Então eu estou falando essa quantidade, né, de 4 gramas a 8 gramas, baseado nos testes que foram feitos, que eu vi com a farinha de casca de ovos e os resultados que eles obtiveram. Eu vi vários trabalhos, uns 3 ou 4 trabalhos sobre isso, e o aumento do pH sempre era por volta de 1,5 até 1,8 no solo, né, que eles estavam testando. O que para o solo da Rosa do Deserto, como eu disse, é um solo arenoso, deve conseguir elevar o pH para essa faixa de 6,3, 6,5, talvez um pouco mais. Mas dentro do aceitável, não vai deixar muito alcalino. Então você repete isso a cada 60 dias, 65 dias. Então, deixando claro, o ideal é entre 4 e 8 gramas, tá? Para o meu solo específico, onde eu uso mais de 50% de areia, é um solo bem arenoso, eu rego as plantas todo dia, eu estou usando 8 gramas. Se você você rega menos sua planta porque sua região é mais fria e chove menos, e você rega menos a sua planta, você pode usar 4 gramas, um pouco mais, 5 gramas por quilo, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.